Abra sua Bíblia no livro de Filipenses, no Novo Testamento. Carta de Paulo. Você vai ler comigo 2 versículos do capítulo 2. Não sei se você está falando do capítulo. Filipenses 2, os versículos 7 e 8. Você achou, Bíblia cheia? Vamos lá então. Filipenses 2, 7 diz assim. Vamos ler a partir do 5 para dar porque começa meio estranho, né? Mas aniquilou, não sabe de quem está falando. Claro que a gente sabe que é Jesus, mas quem lê pela primeira vez não sabe o que é, né? Então vamos partir do versículo 5, Filipenses 2. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ok, está falando de Cristo. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Mas Jesus aniquilou-se a si mesmo, esvaziou-se de si mesmo, dizem outras traduções, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte. E morte do quê? E morte de cruz. Só até aí, por enquanto. Feche os teus olhos. Pai, nós queremos te agradecer mais uma vez pelo privilégio, Senhor, que é estar na tua casa junto com os nossos irmãos, adorando o teu nome, louvando também o teu nome com ações de graças e te adorando em espírito e em verdade, como acabamos de fazer. Mas nesta hora nós queremos aquietar o nosso coração, se ainda assim não está, e queremos ouvir a tua voz, ouvir a tua palavra, que sempre vem de encontro à nossa vida e à nossa necessidade, e cremos que nessa noite também será assim, ó Pai, porque a tua palavra nunca volta vazia, diz as Sagradas Escrituras. Mas a nossa parte nós fazemos, Senhor. A partir de agora, a nossa preocupação é apenas ouvir e receber a tua palavra. E ao sair por essas portas, nos ajuda, através do teu Espírito Santo, a praticar essa palavra revelada a nós nesta noite, Senhor. Que não somente os nossos ouvidos estejam abertos, mas também a nossa alma, o nosso coração, o nosso espírito, a nossa mente, que a nossa vida esteja aberta e preparada como uma terra fértil para ouvir e receber a semente da tua palavra. Fala conosco, Senhor, oramos e te agradecemos por isso. Em nome de Jesus. Amém. Pode ser assim. Toda atenção à palavra do Senhor a partir de agora é de muita importância. Só se locomova ou converse se for extremamente necessário. Eu acho que a parte principal desses versículos que a gente leu, talvez se for para pegar uma palavra desse texto, para dizer talvez que fosse a mais importante, eu diria que é a última palavra do versículo 8, ou a última palavra que a gente leu. Qual a palavra que é? Cruz. Esse texto diz que Jesus, ele se esvaziou de si mesmo, tomou a forma de servo ou a forma de homem, se fez semelhante aos homens e em semelhança dos homens ele humilhou-se a si mesmo. E diz mais, diz que ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Se eu perguntasse para você, ou se eu dissesse para você, olha, exemplifique aí em uma palavra o que quer dizer cruz. Que palavra você diria? Qual o símbolo da cruz? Pode falar. Sacrifício. Que mais? Libertação. Que mais? Pode falar, gente, sem medo. Morte. Como? Morte. Que mais? Vergonha. Estamos chegando. Maldição. Estamos chegando lá. Pecado. Condenação. Renascimento. Qual o significado da cruz? Claro que tem vários textos da Bíblia Sagrada que nos falam a respeito disso, né? A própria história diz que quem era pregado no madeiro ou na cruz era tido como maldito. Qual o significado da cruz? Entre tantos que vocês disseram, eu acredito que dá para acrescentar, por exemplo, dor. Eu acredito que dá para acrescentar sofrimento. Eu acredito que cruz também representa entrega. A entrega de Jesus, a entrega de Deus que entregou o seu Filho e a entrega da vida de Jesus pelo próprio Cristo. Eu acredito que dá para dizer também
que cruz representa adversidade. Como alguém disse, humilhação, derrota, traição. Vocês disseram também vergonha. Está tudo certo. É isso mesmo. Na nossa mente, segundo a Bíblia também, a cruz representa tudo isso. Mas eu acredito que, em primeiro lugar, falar de cruz, principalmente da cruz de Cristo, é falar de um símbolo de dor. Porque eu acredito que não existiu, nem na Bíblia Sagrada, nem antes, nem pós Jesus Cristo, uma dor tão grande como a que Jesus passou. Dor de estar na cruz. Quando a gente fala de cruz, falar de cruz é falar de mão transpassada pelos pregos. Falar de cruz é falar do lado furado de Jesus. Falar de cruz é falar também dos açoites que ele recebeu antes de subir à cruz. Falar de cruz é falar de dor que Jesus sentiu por nós na cruz do Calvário. Falar de cruz é falar de humilhação. Tanto que nesse texto que a gente leu, Filipenses 2, Paulo diz que Cristo esvaziou-se de si mesmo, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte mais dolorosa, acredito eu, possível, que é a morte de cruz. Mas falar de cruz também é falar de traição. Afinal, você conhece bem a história, tanto quanto eu, que Jesus chegou até a cruz, mas antes da cruz, antes dos açoites, antes da vergonha pública, antes da multidão dizer solta Barrabás e crucifica Jesus, chega um amigo até o Mestre Jesus e com um beijo, o beijo da traição, e até hoje a gente ouve, né, essa história verídica, e a gente também tem isso como entendimento, que o beijo de Judas, olha, vem um fulano, me deu um beijo, mas beijo de Judas, traíra. Um beijo que ficou marcado até os dias de hoje, o beijo da traição, o beijo de Judas. O beijo de um amigo que chega até Jesus e o entrega através de um ato de amor, ou um pseudo-amor. E talvez seja por isso que no evangelho atual, no evangelho que a gente vê muito pregado nesse dia chamado hoje, na nossa atualidade, talvez seja por isso que não se fale tanto de cruz. Talvez seja por isso que a gente é muito bom, como povo evangélico, em falar de dinheiro, em tirar dinheiro das pessoas, inclusive. Talvez seja por isso que a gente é muito bom em falar de vitória, de milagre, de porta aberta, de bênção. Porque quando se fala de cruz, parece que a gente não está falando de vitória. E a gente é bom de falar de vitória, mas a gente não é tão bom assim no quesito esforço. Porque a gente vê muitas vezes sendo pregado por aí um evangelho sem esforço. Com muita vitória. Deus tem vitória? Sim. Com muita bênção. Deus tem bênção? Sim. Com muito milagre? Deus tem milagre? Sim, também. Mas muito pouco se fala de esforço. Quase nada, acredito eu, se fale a respeito de sacrifício, por exemplo. Porque sacrifício lembra a cruz. E cruz lembra a dor. Que lembra a traição, que lembra a humilhação, que lembra tanta coisa ruim. Então é melhor não falar muito disso. Principalmente na igreja. E eu não estou falando aqui, quando eu falo de esforço ou de sacrifício, eu não estou falando aqui de sacrifício para salvação, irmão. Porque entenda uma coisa, ou relembre uma coisa. Para sermos salvos, Jesus já pagou o preço. E diz a Bíblia que foi um alto preço. E eu acredito nisso. Jesus pagou um alto preço na cruz, diga-se de passagem. Colossenses 2 diz que o escrito de dívida, por causa desse sacrifício de dor, o escrito de dívida que havia contra nós foi removido e cravado, adivinha onde? Na cruz. E a partir daí, a salvação, como era vista no Antigo Testamento, foi cravada, foi abolida na cruz.
Então eu não estou falando, irmão, para a gente fazer sacrifício para ser salvo. Não estou falando que você tem que entregar a sua vida pela humanidade ou por você mesmo e derramar o seu sangue para que você tenha a salvação. Não, Jesus já fez isso. Não estou falando desse sacrifício. Você crê nisso, amém ou não? Amém. Então tá. Por que é importante dizer isso? Porque às vezes as pessoas confundem, né, a salvação do Antigo Testamento com a do Novo Testamento, o que foi abolido na cruz, o que não foi abolido. Mas eu quero dizer para você de maneira muito clara nessa noite que se você devia algo para o diabo na questão salvação e vida eterna, agora como um salvo em Cristo Jesus, você não deve absolutamente mais nada para ele. Amém. Diga para o teu irmão, você não deve mais nada para o diabo. No que diz respeito à salvação, fala para ele. E vida eterna, você não deve mais nada para o diabo. Porque o escrito da sua dívida foi removido e foi cravado na cruz. Dá para dar um glória a Deus por isso? Na questão salvação, Jesus pagou um alto preço por nós, dívida paga. Não devemos mais nada em relação a isso a partir do momento em que a gente entra pelo caminho da salvação eterna. Você pode estar devendo na padaria do seu mané, na padaria da esquina, mas para o diabo, não. Você pode estar devendo nas Casas Bahia, aquela TV de 60 polegadas, que você parcelou em 120 vezes, você vai pagar até a Copa de 2018. Está devendo e tem que pagar. Você pode estar devendo para uma financeira qualquer aí por causa da variante 73 que você financiou em 70 vezes. Mas, irmão, o carnê da salvação já foi pago por Jesus na cruz. O que eu faço então? Irmão, cabe a mim e a você continuar no caminho. No que diz respeito à salvação, é só isso, irmão. Simples assim. Já preguei aqui uma vez e vale a pena relembrar que basta a nós apenas, na questão salvação, permanecer no degrau da graça. Amém. Como uma escada rolante. Você não faz esforço. Você, na questão salvação, você dá o primeiro passo no degrau e permanece ali. Esse é o nosso papel em relação à salvação. Você aceitou a Jesus Cristo, entrou no caminho da salvação. Amém. De uma maneira muito simples, você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador e está pronto para morrer. Agora, é claro que de morte a gente não gosta de falar também. E por que muitas vezes a gente deixa a cruz de lado? Porque a cruz também representa a morte. Mas se o meu escrito de dívida foi pago na cruz, foi cravado na cruz do Calvário, irmão, então, gostando ou não gostando de falar de morte, bate na madeira, pastor, gostando ou não, irmão, quando nós aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, eu estou pronto para morrer. Agora, o problema é que nem sempre eu estou pronto para viver. Pausa para reflexão. Aceito a Jesus? Amém. Estou pronto para ir para a glória. Se eu aceito a Jesus hoje e morro, eu acordo bem amanhã. Quem fica, não vai, sofredor, porque a gente não está acostumado, a gente não se acostuma nunca com essa questão morte, mas a questão é essa, se eu aceito Jesus hoje e morro, eu acordo bem, muito bem. Mas se eu não morro, a vida continua me esperando com a consequência que eu tenho plantado em vida. E o que eu estou querendo dizer com isso, o que o Espírito Santo quer nos ensinar ou nos relembrar nesta noite, é que não adianta eu ser cristão e viver uma vida de podridão, achando, por exemplo, que por ninguém sabe da minha vida, ou porque quase ninguém sabe, que no final, porque eu sou crente, porque eu estou no caminho da salvação, no final vai dar tudo certo. Não vai dar certo. Vão mastigando. É como aquele casal que é cristão, está todo domingo na igreja. Você quer continuar? Diga amém. Está todo domingo na igreja.
mas na sua casa vive em pé de guerra. Aqui não. Que uma benção. Mas é crente, é cristão, mas vive em pé de guerra o tempo todo. Por quê? Porque acabou o diálogo. Porque só conversa às vezes para se maltratar um ao outro. Aí acha que porque é cristão, Deus vai fazer o que compete a eles fazerem. Mas peraí. Não sei. Eu acho, só acho, que Deus não vai, de repente, sentar na beira da cama. Ó, vem aqui vocês dois. Ele não vai sentar na beira da cama e pedir perdão. Não é Deus que vai mudar as palavras e o jeito de agir para manter o meu casamento. Chuta aí, quem tem que fazer isso? Nós, eu, você. E se eu não fizer? Que tem? Não quero fazer. Se eu não fizer, eu vou viver já que estamos falando de casamento, um casamento mentiroso. Agora me diga você, segundo a Bíblia, quem é o pai da mentira? O diabo, Satanás. Logo eu concluo que casamento mentiroso, casamento diabólico. Por mais forte que isso possa parecer, essa frase. E a gente não tem dificuldade em reconhecer pessoas, por exemplo, secas na alma, porque a gente é bom de análise, não é? Essa pessoa aí, ela está assim porque ela é seca na alma, porque como dizem por aí, é mal amado, né? A gente não tem problema, não tem dificuldade em reconhecer pessoas secas na alma, mas a questão não é reconhecer, a questão é por que essa pessoa está assim. Irmão, eu digo sem medo de errar, que na maioria das vezes é porque falta afeto. Não é de repente amado como deveria pelo marido, pela esposa, pelos pais, pela família. É muito fácil a gente apontar o dedo e dizer, nossa, essa pessoa se ira o tempo todo. Olha só como é que ela é, não sei o que mais. Eu acho que precisa uma avaliação um pouco mais criteriosa. Talvez falte afeto. Agora, irmão, ninguém em sã consciência espiritual tem coragem de dizer que o nosso Deus, e eu não estou dizendo isso, ninguém tem coragem de dizer em sã consciência espiritual que o nosso Deus não restaura vidas e relacionamento. Restaura ou não restaura? O nosso Deus restaura vidas e relacionamentos, sim, mas a questão é, eu estou disposto a ser restaurado? Eu estou disposto a ser instrumento de restauração na vida de quem eu amo? Ninguém em sã consciência espiritual tem coragem de dizer que o nosso Deus não tem poder para curar o câncer. Porque Ele tem. Porque Ele é médico dos médicos, Deus do impossível, Senhor de milagres. Ele tem a última palavra, Ele ainda realiza milagres, sinais, prodígios e maravilhas nesse dia chamado hoje. Ninguém tem coragem em sã consciência espiritual de dizer que Ele não pode curar um câncer. Mas eu não posso me esquecer também que o mesmo Deus que tem poder para curar um câncer é aquele que me capacita para viver com dignidade, se a vontade dEle for me levar para junto dEle e não curar. Evangelho de cruz. O Evangelho, o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo me prepara para vencer, sim. É errado a gente declarar que nós somos mais do que vencedores? Claro que não, está na Bíblia. O apóstolo Paulo falou isso em Romanos. E é verdade. Está errado dizer que agindo Deus ninguém impedirá? Não está errado, está muito certo. Mas a gente não pode esquecer, irmão, que o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo me prepara para vencer, sim, mas me prepara também para continuar íntegro, se uma aparente derrota me alcançar no meio do caminho. Amém ou não? Amém. Isso porque, irmão, no Evangelho de Cristo,
tem glória, mas tem cruz. No Evangelho de Cristo tem milagre, graças a Deus por isso, mas tem submissão à sua vontade quando o milagre, pela vontade de Deus, também não acontece. E aí a gente começa a entender o porquê pouco se ouve falar de cruz hoje. Porque entre tudo que a gente disse, é isso mesmo, cruz é símbolo de dor, humilhação e traição. E se na minha vida diária já tem de tudo isso, mesmo eu não sendo crente ou cristão, se na minha vida diária já tem dor, humilhação e traição, se tudo isso já acontece na vida de todo mundo, eu quero mais é vir para a igreja e só ouvir que eu vou ser cabeça e não cauda. Está acompanhando? Diga amém. Amém. Se na minha vida diária eu já vejo tudo isso o tempo todo, eu quero mais é vir para a igreja e ouvir que a enfermidade não vai me pegar. Eu quero mais é vir para a igreja e ouvir que os meus filhos e a minha família nunca vão passar por dores e aflições. Eu quero mais é vir para a igreja de Jesus e ouvir que eu não vou andar de Brasília, só de BMW. Bom, quem não gosta? Quem não gosta de prosperidade? Quem não gosta de saúde? Quem não gosta de ver a família bem? Por isso que não é difícil encher uma igreja se eu pregar a respeito disso. Mas isso, irmão, é o que eu quero ouvir. Mas quem disse que o Evangelho só fala o que eu quero ouvir? O Evangelho fala o que eu preciso ouvir. O Evangelho não mente para ninguém. O verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo não mente para ninguém, dizendo que você vai vencer sempre. Porque ninguém vence sempre. Vai haver vitórias? Vai haver vitórias. Vai haver porta aberta, vai haver milagre, restauração, salvação em casa. Mas sempre, não, porque ninguém vence sempre. Irmão, basta uma análise simples dos servos do Senhor do Antigo e do Novo Testamento. Olha aí para Paulo que escreveu Filipenses 2. Você vê a vida dele, perseguição e traumas e dores físicas e dores na alma, e ele sendo perseguido por amor ao Evangelho do Senhor. Mas a gente, não quero. Eu quero esse negócio de ser crente, de ser evangélico, mas menos cruz. O Salmo 91 está errado, então, quando diz lá que nós veremos situações difíceis e nós não seremos atingidos. Está errado? Não está errado. Não está errado. Mas perceba que esse tempo do Salmo 91 representa um tempo de mortandade, um tempo de morte. Porque diz lá, e você conhece de cor, diz lá que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Você vai ser atingido? Não vai ser atingido. Está errado isso? Não, está certinho, é assim mesmo. Só que entenda uma coisa, você não vai ser atingido, mas você vai ter que aprender a andar em um vale de morte e dor. Você não vai ser atingido, mas você está andando sobre cadáveres. Você está vendo morte para a direita e para a esquerda. Você está sendo afetado por isso também. Perceba, se todo dia a gente não se encontra com gente morta, à direita e à esquerda. Porque a Bíblia não está falando só de morte física, de morte espiritual também. Perceba se de vez em quando a gente não se encontra com gente também morta à nossa direita e à nossa esquerda. Gente, como diz o apóstolo Paulo também, que já não consegue ouvir a respeito do Evangelho de Jesus Cristo, porque há comichões nos ouvidos. Não quero ouvir isso aí não. Não consegue ouvir a respeito do Evangelho de Cristo, um Evangelho de glória, mas o Evangelho de cruz também. E quando a gente passa por esse vale de mortandade, como diz no Salmo 24 também,
né? O Salmo 23. Que o Senhor é o meu pastor, sim, eu sou sua ovelha, nada me faltará. Deitar-me fazem verdes pastos, guias-me mansamente pelas águas tranquilas. Lindo, refrigera a minha alma. Mas, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não vou temer a mal nenhum, mas vale de sombra e de morte, vira e mexe, nos alcançam no meio do caminho. Evangelho de glória e evangelho de cruz. E de alguma maneira isso nos toca, irmão, não dá para dizer que não. Ou para o mal ou para o bem, quando a gente passa pelo vale da morte, isso nos toca também. Mas entenda uma coisa, se o evangelho de Jesus Cristo verdadeiramente está em mim, está em você, 11.000 podem cair ao nosso redor, mas você permanece firme para sempre, porque os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. É na glória, é na cruz. É no deserto, é na terra prometida. E a Bíblia, irmão, já nos preparou para isso. É que a gente que de vez em quando fica catando, né, uns milho na Bíblia para justificar a nossa vida. Irmão, não, eu quero a Bíblia inteira. Eu quero tudo que a Bíblia tem para mim. E sabe, a Bíblia já nos preparou para tudo isso. Eclesiastes diz que há um tempo determinado para quantas coisas? Para todas as coisas debaixo dos céus. E diz lá que há tempo de sorrir e há tempo de... Agora deixa eu te contar um segredo. Depois você vai num dicionário bíblico, ou na internet mesmo, aí, pelo menos na minha Bíblia, que é na tradução, deixa eu ver que eu não sei de qual. Sou obrigado a saber tudo também. Tradução é do... Não sei qual é. É uma Bíblia de estudo pentecostal. Mas pode ir lá e procurar. A palavra choro tem 51 vezes na Bíblia. 40 no Novo Testamento e 51 vezes na Bíblia. 40 no Novo Testamento e 11 contrário. 40, presta atenção, pastor. 40 no Antigo Testamento e 11 no Novo Testamento. Palavra choro. Chuta aí, quantas vezes aparece a palavra sorriso na Bíblia? 0. A Bíblia nos prepara mais para tempos de choro, de dor, do que para tempos de sorrisos e alegrias. Agora, isso quer dizer que nós não viveremos alegrias? Claro que não, não estou dizendo isso. Claro que não, porque você conhece muito bem alguns versículos que falam a respeito disso. Neemias 8 diz: a alegria do Senhor é a nossa força. Verdade ou mentira? Verdade. Em Filipenses também diz lá, o apóstolo Paulo diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Verdade. As boas novas do Evangelho, diz a palavra do Senhor, são novas de grande alegria. Quando os pastores de Belém ficaram sabendo do nascimento de Jesus Cristo, e seguiram lá, você conhece bem a historinha do Natal. Ateliê do Salgado, sua festa mais saborosa. Temos pão de queijo. Faça seu pedido pelo fone 14 3324 6713, 9626 3080 ou 9766 3505. Alligator, sinalização e segurança, indústria e comércio limitada. Placas e EPIs, rodoviário, urbano e industrial. Fone 14 3335 1600. Magazine do Bebê, Avenida Jacinto Sá, 830. Fone
3326-1151, em Ourinhos. Colégio Super Ensino, educação com qualidade. Praça Melo Peixoto, 159, no centro de Ourinhos. Fone 14-3322-2242. Fênix, distribuidora de lácteos e frios em geral. Rua Ângelo Martins, 354, Vila Boa Esperança. Fone 3322-6558, em Ourinhos. Tato Móveis Planejados, fabricação de móveis comercial e residencial. Fone 14-3026-5988 ou 9811-1688. Automecânica Líder, serviços de injeção eletrônica, mecânica em geral, peças e serviços. Fale com Odair pelo fone 14-3324-3667 ou 14-99977-8834. Automecânica Líder, na Avenida Altino Arantes, 1171, no Jardim Matilde, em Ourinhos. Calhas Santa Fé, fabricação de coifas, calhas, rufos e pingadeiras, até 6 metros sem emenda. Fone fax 14-3322-6851. Rua Henrique Pontara, 372, Jardim Santa Fé, Ourinhos. CR Pinturas, grafiato, texturas, massas corridas, pinturas em geral. Fale com Claudinei Rodrigues. Orçamento sem compromisso. Mais informações pelo fone 14-99619-1151. Na Rua Euclides Tavares, 121. No Pacheco Chaves, em Ourinhos. Diz o texto que eles receberam essa boa nova com grande alegria, porque as boas novas do Evangelho são novas de grande alegria, tá certo? Só que, irmão, entenda, só que a grande alegria não é o livramento de tristeza. A grande alegria que nós temos que ter não é a alegria de que nós nunca passaremos por tristezas e por momentos difíceis, mas a grande alegria, as boas novas de grande alegria na nossa vida, é o fato de saber que a tristeza virá, mas virá de passagem, porque a alegria do Senhor é o que domina a minha vida, no nome de Jesus. Só que às vezes o que mais rouba os crentes nesse dia chamado hoje é algo chamado perplexidade. O que é perplexidade? Ah, não acredito, sou tão crente. Não acredito que isso vai acontecer justamente comigo. Pô, ainda ontem eu estava no culto. Orei, cantei, até coloquei uns trocos na salva. Agora, peraí, como assim essa coisa aparentemente ruim aconteceu comigo? Ah, aqui não acontece. Mas o camarada pensa assim, poxa, tanto ímpio. Tanta gente que nem acredita em Deus aí, e tanto ímpio melhor que eu aí, e justamente acontecer comigo, por que aconteceu comigo? Vou responder para você. Já falei aqui algumas vezes. Por que aconteceu comigo? Porque você está vivo. Vem Jesus em Mateus e diz, olha, vou desenhar para vocês não estão entendendo. 2 casinhas. Uma casinha na rocha e uma casinha na areia. Ó, presta atenção no desenho. A chuva cai sobre a casa na rocha e a mesma chuva cai sobre a casa na areia. Vem o ventinho na casa da rocha, o mesmo ventinho vem na casa da areia. Vem uma tempestadezinha na casa da rocha, a mesma tempestadezinha vem na casa da areia. Ah, mas e aí, Jesus? E aí? Que se você tem a vida firmada em mim, que sou a rocha eterna,
vem o vento, vem a tempestade, vem a chuva, vem a tribulação, vem a dor, vem a perda, mas você permanece firme. Porque veio, né? Veio porque veio. Porque aconteceu, aconteceu porque aconteceu, porque você está vivo. Está vivo, mas como servo do Senhor, você está armado com a armadura de Deus, amém ou não? E se eu vivo essa verdade, sem ficar perplexo, Pedro também fala a respeito disso. Não vou lembrar qual é o versículo, eu sei que é no finalzinho. A gente não está com pressa. Para mim era 2 Pedro 3. Vamos ver se é 1 Pedro então. Achei. 1 Pedro 4,12. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Pedro está dizendo em 1 Pedro 4, verso 12, por que você está tão perplexo assim? Por que você ficou chateadinho? Porque aconteceu uma coisa assim que você não esperava na sua vida e na sua casa. Como se coisa estranha fosse. Pedro. Agora, se eu vivo essa verdade sem ficar perplexo com cada bobagem que acontece na minha vida, aí, irmão, o problema é que está lascado. O problema é que arranjou um problema, não eu. Porque aí quando eu sei quem eu sou e quando eu sei também quem eu sirvo, e eu sei que eu posso passar por todas as coisas segurando na mão do mestre, eu digo para o problema, você está mexendo com a pessoa errada. Problema, é melhor você ir saindo de fininho por um único motivo. Eu sou lavado e remido no sangue do Cordeiro Jesus. Postura. Postura de quem sabe a quem serve. Postura de quem sabe que segue o Evangelho de Jesus Cristo na sua totalidade, com glória e com cruz. Agora não. Agora hoje o cara virou evangélico, mas não abraçou o Evangelho. Aí ele não entende isso mesmo. Ele virou evangélico, mas não abraçou o Evangelho de Jesus Cristo. E aí, porque ele não abraçou o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo, porque ele subiu o monte e desceu o monte. Porque ele pulou a fogueira, porque ele deu dinheiro, porque ele comprou a toalha, porque ele comprou a meia, porque ele comprou a cueca do apóstolo. Aí agora, não, eu não aceito passar por essas aflições. Não vou falar. Uma pessoa dessa merece. Pelo amor de Deus. Porque se esqueceu, colocou todas as suas fichas e toda a sua fé na toalhinha e não sei o que mais. E aí se esqueceu de que ele pode passar por aflições, mas ele tem que passar segurando nas mãos daquele que tem todo o poder, no céu, na terra e até embaixo da terra. Eu prefiro esse Evangelho, sem toalhinha. Mas só tem essa espiritualidade sadia, irmão, quem se alimenta do Evangelho. Senão vai ser mais um crente que acha que é crente porque está de terno e gravata em janeiro, no verão de 40 graus em Ourinhos. Irmão, foi duro esse verão. Graças a Deus. Mas não precisa andar de terno e gravata. 40 graus no sol do meio-dia. Para quê? Lá vai um crente. Lá vai um servo de Deus. Não sei.
Aí acha que é crente porque vai de calça tergal na praia. Oh, parabéns. Ninguém está rindo de você. Nem sei se tem calça tergal ainda. Coisa de velho. Acha que é crente porque entra na piscina de saião. Ou porque agora a doutrina não rapa mais as axilas. Tá bom. Não sei, irmão, eu acho. Tire as suas conclusões. Eu acho que a nossa vida com Deus tem que ter como espinha dorsal cruz de Cristo. Só acho. E não dá para achar que nós somos, como eu já disse aqui algumas vezes, que nós somos uma super raça que nunca vai passar por dores, porque não é verdade. E é por isso que há tanta gente hoje ansiosa, que não para nunca. E por que não para? Porque tem muitos afazeres? Não, às vezes não para, porque não, se eu parar eu vou pensar, e se eu pensar eu vou sofrer. E aí não para nunca. Por isso que há tanta gente, principalmente jovens, hoje procurando experiências novas o tempo todo. Experiência nova, bebida nova, droga nova, transa nova, emoções novas. Não sei se alguém viu isso, mas esses dias eu vi uma reportagem dizendo que a moda hoje na Rússia, do outro lado do país, não duvido que não vai chegar aqui. A moda na Rússia hoje é colocar a garrafa de vodka nos olhos e há uma competição entre os jovens para ver quem aguenta mais por causa do ardor nos olhos. E é claro, não precisa nem ser médico, para ver ou para esperar que dezenas de jovens já estão cegos por conta dessa brincadeira, dessa novidade, grande novidade. Não vou nem falar o que estão, alguém deve ter visto também, o que estão fazendo no México, que lá também tem o bafômetro, né? E aí, para não ser pego no bafômetro, os jovens de lá inventaram uma nova moda também. Não vou falar, porque é constrangedor e é ridículo. Mas você procura aí. Porque é uma nova moda. Uma experiência nova. E para mim hoje, irmão, o ateísmo também é um pouco disso. Hoje você vê que o ateísmo, ou ser ateu, ou dizer que é ateu, é moda. Não é que a pessoa descreu de Deus, não sei se tem essa palavra. Não é que ela deixou de crer em Deus, mas ela está buscando uma nova experiência religiosa ou antirreligiosa. E hoje, não sei se você percebeu isso, mas hoje parece que soa como um intelectual, né? Dizer que é ateu. O camarada pensa, não, vão me respeitar mais por isso, na faculdade, na escola, no trabalho. Moda. Uma nova experiência. Uma novidade. Agora, para encerrar. Por que no meio do povo evangélico, ou no meio desse povo chamado povo de Deus, se esqueceram da cruz? Vou dizer o porquê. Se você estava prestando atenção até agora, dobre a sua atenção. Por que decidiram deixar a cruz de lado? Vou dizer o porquê. Porque olham apenas para um eixo da cruz. A cruz tem dois eixos, não é? Um vertical e um horizontal. Decidiram olhar só para o eixo horizontal. Na minha opinião, o eixo horizontal da cruz representa o lado humano. O eixo horizontal da cruz representa tudo isso que a gente disse. Dor, aflição, as adversidades. E se eu olho só para esse eixo horizontal, se eu olho só para isso, a minha reação é uma só.
é não querer saber de cruz nenhuma. Não, se a cruz é só isso, eu não quero saber de cruz mesmo. Não quero saber de evangelho de cruz. Mas espera aí. A cruz tem também um eixo vertical. E para mim, esse eixo vertical é o eixo espiritual. E esse eixo espiritual representa, em primeiro lugar, amor. Enquanto o eixo horizontal representa dor, aflição e adversidades e humilhação e tudo que Jesus passou na cruz, o eixo vertical representa o espiritual, o amor de Deus por nós, o amor de Jesus por mim e por você. Agora, para quem não enxerga esse eixo, só consegue associar a cruz a abandono, mas quem enxerga a cruz na sua totalidade, entende que cruz é símbolo de amor. Amor de Deus pela humanidade, repito. Quando a gente enxerga toda a cruz, a gente já não enxerga mais humilhação como o único sentido da cruz. A gente enxerga a cruz também como símbolo de superação. Cruz é amor, cruz é superação. Porque, irmão, Jesus passou por humilhação na cruz, sim, até que a morte chegasse. E se ele dissesse, olha, não quero, Pai, envia os anjos, me tira daqui. Acredito que aconteceria. Mas o que aconteceu? Jesus passou por humilhação na cruz até que a morte chegasse. E diz os evangelhos que a morte chega, mas Jesus supera a morte. Cruz é sinal de superação. Jesus supera a morte para mostrar que até da morte Ele é Senhor. Superação. A partir daí, a gente entende que cruz não simboliza apenas traição, mas simboliza também transcendência. Simboliza ir além. Jesus é traído por 12 discípulos que seriam futuros apóstolos, mas sabe o que ele faz? Ele decide ir além dessa traição. Ele decide continuar amando os seus discípulos. Isso é transcendência, isso é ir além. Ele estava dizendo na cruz, olha, eu amo vocês pelo que vocês são. Filhos. E não é preciso motivo algum para amar os filhos. A gente ama só pelo fato deles serem filhos. Transcendência, ir além. Cruz é transcendência. Por isso que o amor de Deus vai muito além do nosso amor humano. Irmão, como o nosso amor humano é pequeno, é medíocre. Porque a gente ama até que... A gente ama até que venha a decepção. A gente ama até que venha o erro. A gente ama até que venha a dor. Deus não te ama até que. Ele te ama apesar de. Deus me ama apesar dos meus erros e acertos. Deus me ama apesar das minhas dúvidas e dores. Deus me ama apesar das minhas palavras, às vezes duras. Apesar disso tudo e de muito mais, Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama apesar de. Cruz não é só dor. Cruz não é só humilhação. Cruz não é só a traição, mas é também amor, superação e transcendência. Mas, irmão, não enxergue a cruz parcialmente como muitos nesse dia chamado hoje. Enxergue toda ela, porque sem cruz não há evangelho. Não haveria evangelho de Jesus se Jesus não tivesse morrido na cruz. Sem Jesus, ou sem cruz, não há morte. Sem morte não há ressurreição. E sem ressurreição não há evangelho. Simples assim. O Evangelho, por mais maravilhoso que tenha sido o nascimento virginal de Cristo Jesus, o Evangelho não está firmado no nascimento de Jesus Cristo. Por mais maravilhoso que foram e continuam sendo os milagres de Jesus Cristo, o Evangelho de Jesus Cristo não está firmado nos milagres de Jesus. O Evangelho de Jesus também não está firmado sobre o poder de Deus sobre a natureza. Foi muito lindo quando ele disse, olha, mar aquieta-te, vento para de soprar, e tudo parou. E houve quietude no barco dos discípulos.
Mas o Evangelho de Cristo não está firmado no poder de Deus sobre a sua criação. Foi lindo quando Deus... Eu não estava lá, mas eu acredito que foi maravilhoso quando Deus disse, haja, e houve. Do nada. Haja luz e houve luz. Haja separação entre as trevas e a luz e houve. Haja separação entre as águas e a terra seca e houve. Foi maravilhoso. Mas o Evangelho de Jesus Cristo não está firmado sobre isso. O Evangelho de Jesus Cristo está firmado sobre a ressurreição do Filho de Deus. Por isso que num velório de quem não crê nesse Evangelho, no Evangelho de Jesus Cristo, no verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo, como é? É só lástima, é só indignação, é só ódio. Porque as pessoas se revoltam, porque como assim uma pessoa tão nova e tão jovem morreu de repente num acidente trágico ou de uma maneira inesperada? Eu não aceito isso, e é lástima, é indignação, e é ódio, e é revolta. Já no velório de um salvo em Cristo Jesus, há canções. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Deus. Por que assim? Porque a dor não muda quem eu sou. Eu sou adorador. Como Jó, Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Irmão, não se esqueça da cruz, mas enxergue ela na sua totalidade. Jesus carregou as nossas dores na cruz, sim. Ele se expôs por nós na cruz também. Ele se entregou em meu lugar e em teu lugar também. E por conta disso, Ele nos deu uma nova chance de recomeçar. Você já aceitou Jesus Cristo como o seu Salvador? E mesmo assim, parece que às vezes está pesado, está difícil. Irmão, deixe na cruz hoje tudo que passou. Deixe hoje na cruz tudo que ficou para trás. Olhe para Jesus, corra para Jesus. Porque cruz também é amor. E o amor de Deus nos chama. Hoje e sempre. E quer saber? Eu dependo desse amor. Quer saber? Eu dependo desse amor mais que tudo. E eu confio que esse amor tem poder para curar todas as nossas dores. Você se
interesses por escolher. Se entregou no meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou.
nossa oração, Jesus. Glória ao Senhor. Nosso aplauso, a nossa gratidão, Senhor, e nos ajuda a praticar essa palavra, Senhor, todo o tempo. Em nome de Jesus. Com a mão sobre o seu coração, vamos receber a bênção final e agradecer também ao Senhor. Oremos juntos. Pai, nós queremos te agradecer mais uma vez, Senhor, pelo que recebemos de Ti nessa noite, pela Tua palavra, pela Tua presença, que, claro, nos acompanhará mesmo ao final do culto. Mas nós oramos, Senhor, e declaramos também que mesmo quando nós saímos por essas portas, que o inimigo não vai nos roubar em tudo de tão precioso que recebemos de Ti, Senhor, e também não nos impedirá de voltarmos, Senhor, nesta casa e sermos abençoados nos próximos cultos. Leva-nos em paz, continua conosco, que os Teus anjos continuem, Senhor, nos dando livramento a nós e aos nossos amados. Dá-nos também, Senhor, uma noite de descanso tranquilo e uma semana abençoada e vitoriosa, Senhor, debaixo dessa palavra. Leva-nos em paz, continua conosco, oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vai nessa paz em nome de Jesus. Antes de ir, um abraço aí no teu irmão. Abraça aí pelo menos 2 ou 3 pessoas. Diga uma semana de vitória para você. Em nome de Jesus. E até quarta, sexta e domingo. Qual o papel? Ateliê do Salgado, sua festa mais saborosa. Temos pão de queijo. Faça seu pedido pelo fone 14 3324 6713, 9626 3080 ou 9766 3505. Alligator, sinalização e segurança, indústria e comércio limitada. Placas e EPIs, rodoviário, urbano e industrial. Fone 14 3335 1600. Magazine do Bebê, Avenida Jacinto Sá, 830. Fone 3326 1151. Em Ourinhos. Colégio Super Ensino, educação com qualidade. Praça Melo Peixoto, 159, no centro de Ourinhos. Fone 14 3322 2242. Fênix, distribuidora de lácteos e frios em geral. Rua Ângelo Martins, 354, Vila Boa Esperança. Fone 3322-6558, em Ourinhos. Tato Móveis Planejados, fabricação de móveis, comercial e residencial. Fone 14 3026 5988 ou 9811 1688. Automecânica Líder. Serviços de injeção eletrônica, mecânica em geral, peças e serviços. Fale com Odair pelo fone 14 3324 3667 ou 14 99977 8834. Automecânica Líder, na Avenida Altino Arantes, 1171, no Jardim Matilde, em Ourinhos. Calhas Santa Fé. Fabricação de coifas, calhas, rufos e pingadeiras. Até 6 metros sem emenda. Fone fax 14 3322 6851. Rua Henrique Pontara, 372. Jardim Santa Fé, Ourinhos. CR Pinturas. Grafiato, texturas, massas corridas, pinturas em geral. Fale com Claudinei Rodrigues. Orçamento sem compromisso. Mais informações pelo fone 14 99619 1151. Na Rua Euclides Tavares, 121. No Pacheco Chaves, em Ourinhos.